Olá, pessoal! Nós entramos agora na parte 2 da nossa aula de avaliação das características semiológicas da dor. E hoje eu queria falar para vocês sobre como avaliar o local e a irradiação da dor, que são os dois primeiros tópicos, né, do decálogo da dor. Então, lembrando, os objetivos da nossa aula de hoje é compreender a avaliação da localização e irradiação da dor, compreender sempre a dor na perspectiva do outro, não na nossa perspectiva, isso não importa para nós. Também exercitar o raciocínio clínico sobre o diagnóstico diferencial, tendo como base agora o local e a irradiação da dor. Como a gente vai falar de local, eu trouxe uma obra de arte aqui que chama Laundry Girls Lawn, que é uma lavanderia, né? Essa é uma obra que está de Edgar Degas, que está no Museu de Paris, na França, e elas são lavadeiras. Eu queria que vocês refletissem, será que ela está sentindo dor? A posição da outra colega, né? Inclinando o tronco para frente, esse trabalho repetitivo, e ela então se ergue e coloca a mão na região da nuca. Será onde que é essa dor? Será que é assim que o paciente mostra para a gente o local da dor dele? Vamos lá? Vamos então conhecer todos os mecanismos de avaliação do local e da irradiação da dor? Então, localização da dor. Em relação à semiologia, a gente considera que o local da dor pode ser pontual ou difuso. Então, quando a gente pergunta para o paciente onde é a sua dor, aponte a sua dor, e o paciente aponta efetivamente com as pontas dos dedos, a gente considera essa dor localizada. Essa dor também ela pode ser difusa, espalhada, ela não está concentrada no local. E é muito comum o paciente colocar a mão espalmada, ai, dói tudo aqui, olha. Então, isso é uma dor difusa. Ou ele fala assim, dói aqui, exatamente aqui. É uma dor localizada. Então, uma dica é pedir para ele apontar a dor. Outra coisa importante em relação à localização da dor, o paciente às vezes nos dá sinais de se essa dor é superficial ou profunda. Ao apontar a dor, ele em geral aperta. Aí fala, é lá dentro, lá na carne. Então a gente pode pensar que essa dor é de origem profunda. E às vezes ele não, ele fala que tem uma sensibilidade na superfície, ele passa a mão devagar, só por cima. Então, essa dor é de localização superficial. Também trago aqui para vocês um conceito da minha experiência com fisioterapia, que é do padrão de referência da dor, que eu vou falar para vocês nos próximos slides. Então, vamos nos atentar que localização da dor é a região em que o paciente sente a dor. Para isso, a gente deve solicitar que ele mostre a área da dor. Isso vai nos dar informações preciosas se a dor está localizada difusa, superficial ou profunda. A gente pode usar como recurso para que o paciente demonstre a sua dor os diagramas corporais. Esse é um exemplo de um diagrama corporal. E a gente pode, inclusive, colocar legendas, né? Dor é o X, se ele sente outros sintomas, como queimação, dormência, ou a dor está latejante, que ele coloque outros símbolos. E a gente pode pedir também para o paciente preencher mais o local em que ele sente mais dor. É muito importante para que o paciente também tome consciência dos locais em que ele sente dor. A gente vai começar a falar de avaliação, mas durante a avaliação a gente faz também educação em saúde. Que o paciente compreenda o que ele está sentindo. Às vezes ele não se tocou, ele não pensou nisso. E aquele tempo da avaliação é um tempo precioso para que ele possa compreender melhor o que ele está sentindo. Como raciocínio clínico aqui, eu queria levantar uma questão importante. Quando o paciente aponta sua dor no lado dominante, então a gente sempre deve perguntar, né? Se ele é destro, se ele é canhoto.
Quando ele aponta a sua dor predominantemente no lado dominante, nós temos que fazer um raciocínio clínico imediato do comprometimento das funções, já, né, visto que ele aponta a sua dor no lado dominante. Então, que vocês compreendam que quando ele aponta no lado dominante a dor, há um maior comprometimento das funções, com certeza, porque é aquele lado que ele mais utiliza nas funções do dia a dia. O diagrama corporal, então, ele pode nos mostrar, por exemplo, se a dor ela é em um dimídio, numa metade do corpo, se ela tem um padrão em um único membro, se ela sai do centro e vai para a periferia, conforme eu vou mostrar para vocês também nos próximos slides. Sobre o padrão de referência da dor ou a dor referida, eu queria descrever para vocês alguns padrões de referência de dor que são importantes para o nosso raciocínio clínico também. Nós temos pontos gatilho, trigger points, formados em geral por uma alteração na placa motora. Esses pontos gatilhos, eles formam nódulos em bandas tensas, né, do músculo, e que quando a gente comprime, a gente percebe uma dor referida, uma dor que vai além do local. Então, quando existem esses pontos gatilhos, há padrões de referência da dor. Por exemplo, quando a gente observa aqui a figura A, a gente vai ver que quando a gente comprime um ponto gatilho no ângulo inferior da escápula, a dor se refere, ou ela pode se referir para o ombro e todo o membro superior. Então, esse padrão de referência a gente chama um padrão de referência de dor periférica. Então, sai do centro para a periferia. Pontos gatilhos também, quando comprimidos, podem cursar com padrão de referência de dor, como na figura B. Eu comprimo o bíceps, por exemplo, braquial, né, nos pontos que estão delimitados ali em X, na figura B, e a dor, ela se encaminha, o paciente fala, agora eu estou sentindo dor no ombro. Então, o padrão de referência dessa dor é central, ou seja, eu comprimo e ela vai para o ombro, uma região mais central. Quando a gente observa a figura C, a gente observa um padrão de referência local. Eu comprimo um ponto gatilho e só dói ali naquela região. Queria que vocês observassem agora o padrão de referência dessa dor na figura da cabeça. Então, aperto o músculo do pescoço, eu comprimo aqui na região da nuca, e o padrão de referência da dor segue para a cabeça. É um padrão, né, de dor referida, tá? Muito comum em pessoas que têm cefaleia. Tudo bem? É importante conhecer o padrão de referência da dor, para a gente saber que a origem da dor é o ponto gatilho, e não onde está sendo referida a dor. O padrão de dor referida também, ele pode nos auxiliar no raciocínio clínico, para a gente saber então a origem de dor, e podemos utilizar exames como a termografia infravermelha para localizar melhor a dor. Então, vou dar um exemplo aqui de um paciente, ele tem dor lombar baixa do lado direito. Eu queria que vocês percebessem que na termografia, as cores hiperradiantes, né, aproximadamente vermelhas intensas, e o branco são as áreas de maior dor. Então, na termografia, nessa figura vocês podem ver, é um homem de costas, né? A área branca é da nuca, tem uma grande área avermelhada nos ombros, com áreas brancas também na região do tórax, mas a dor que ele sente, ele diz para nós, que é uma dor na região lombar direita, que não tem essas cores, né, hiperradiantes, o vermelho e o branco. Então, o que será que está acontecendo? Se a dor dele é na lombar,
Por que está vermelho é na torácica? Então, compreendendo, como eu disse antes, o padrão de dor referida, a gente pode fazer o raciocínio clínico de que existem músculos, né, em cadeia, que quando a gente comprime o ponto gatilho, a dor se refere fora do local. Ela pode ser uma dor de padrão periférico. Então, eu comprimo o ponto gatilho e dói lá em outra região do músculo. O que eu posso entender aqui é que eu devo tratar ou concentrar, né, o tratamento nos pontos gatilhos que estão na torácica. Porque se eu tratar essa dor na região torácica, eu vou liberar a musculatura dessa tensão que está sendo gerada na região lombar. Então, um exame importante também para auxiliar na localização da dor é a termografia infravermelha. Outro exemplo aqui é como a termografia pode ser utilizada para realizar o tratamento termoguiado. Então, se vocês observarem nessa figura, nós temos pontos, setinhas, em que a pessoa que fez o exame marcou os pontos mais hiperradiantes para que ela pudesse tratar depois. Então, a termografia pode nos auxiliar para que a gente faça um tratamento termoguiado. E aí eu posso escolher a melhor conduta depois, por exemplo, o gua sha, o agulhamento seco, o Cyriax, nesses trigger points. Então, eu posso escolher depois a melhor técnica e fazer nos pontos que eu demarquei com o auxílio da termografia. Em relação à avaliação da dor, do local da dor, eu queria falar para a gente usar também, quando a gente pensar, né, no local da dor, a inspeção. A inspeção é parte da semiotécnica, é parte da avaliação física, né? A primeira parte da avaliação física, onde a gente usa o sentido da visão. Então, gente, nunca esquecer de, no local da dor, observar os aspectos cutâneos, né? Se tem eritema, cicatriz, se tem edema, se está arroxeado, se tem cianose. Observar também sinais de que a temperatura esteja alterada, como uma pele mais brilhante, né? A gente, em geral, observa uma pele inflamada, avermelhada, brilhante. Podemos observar edema, abaulamentos, depressões, deformidades. O paciente nos mostra muito o corpo dele, as posturas antálgicas. Às vezes ele chega segurando ou protegendo a parte que está doendo. Ele faz faces ou expressões de dor. Então, que possamos, através da inspeção, perceber isso. Também temos pacientes que chegam ao nosso consultório mancando, né? Com assimetrias na movimentação, eu peço para tirar a roupa, tira só com o braço, e restrições no movimento. Na inspeção, a gente pode observar também marcha autoprotetora. Então, essa marcha autoprotetora, curso em geral, com a menor fase de apoio e de balanço, o menor comprimento do passo, isso tudo nos diz que é possível que há uma lesão no membro inferior e que essa lesão está ocasionando dor. Também na avaliação do local da dor, queria chamar a atenção para vocês a parte do exame físico que a gente faz a avaliação da amplitude de movimento. Sempre devemos começar a nossa avaliação pela avaliação da movimentação ativa. Primeiro nós avaliamos o movimento ativo, depois o movimento passivo e o end feel, e também é importante dizer que a gente pede primeiro o paciente para fazer movimento não doloroso e só depois a gente faz o movimento doloroso. E a gente sempre compara um lado com o outro, né? Quais são as principais observações, eu coloquei aqui, que a gente deve fazer durante essa movimentação ativa? Então, primeiro, quando e onde, a gente está falando de local, né? Ocorre o início da dor em cada movimento. Isso vai nos dizer muito sobre qual grupamento muscular está sendo utilizado ali naquele momento e
como ele está contribuindo para aquele comprometimento, para aquele sintoma de dor. Se o movimento aumenta a intensidade e a qualidade da dor ou muda a dor. Às vezes o paciente fala para a gente que levantou o braço e a dor passou do ombro para as costas. Então a gente deve perguntar e observar isso. A reação do paciente, né? A face, o medo que ele tem de realizar o movimento, a magnitude da restrição observável à natureza, ela é incapacitante, ela impede ele de, por exemplo, tirar a roupa, colocar o sutiã, mexer nos cabelos. Qual o padrão desse movimento? Esse movimento ele é coordenado, ele tem ritmo, ele é simétrico ao membro que não tem nenhum comprometimento. E também o movimento das articulações associadas. Muitos pacientes, quando sentem dor numa articulação, compensam com o movimento da outra articulação. É importante que a gente observe. E a disposição do paciente em se mover ou mover a parte que a gente está solicitando, que é a parte dolorosa. Às vezes ele fala, não tenho como fazer isso, dói demais se eu fizer, e ele não está disposto mesmo a realizar aquele movimento. Depois que a gente avaliou o movimento ativo, a gente vai avaliar o movimento passivo, né? E esse movimento passivo, ele é realizado em geral com o paciente na posição de decúbito dorsal, numa maca, onde ele não realiza nenhuma ação muscular, então nós vamos pegar o membro que nós estamos avaliando com as nossas mãos em pontos chaves, delimitando o local que esse movimento vai iniciar e terminar, porque a gente que vai comandar o paciente. Então, a gente pede ele para ficar relaxado, não usar contração muscular, para que a gente possa desempenhar o movimento. E a gente deve observar também quando e onde ocorre o início da dor, se é que ocorre na movimentação passiva, se o movimento que a gente está fazendo aumenta a intensidade, a qualidade da dor ou muda o local da dor, o padrão de limitação do movimento. No final da amplitude de movimento, a gente deve fazer uma sobrepressão para compreender o end feel, o final do movimento. Ele também nos diz quais as estruturas estão comprometidas. E o movimento das estruturas associadas, por exemplo, com encurtamentos muito grandes, quando a gente vai fazer a avaliação da amplitude de movimento passiva, chega um momento em que o paciente não tem como fazer o movimento. Então, porque os músculos estão encurtados, né? Isso nos diz um pouco sobre a amplitude de movimento disponível também. É importante no local da dor prestarmos atenção que os arcos de movimento normais nos dizem quais músculos estão sendo utilizados. Em cada momento, então, do arco de movimento, eu tenho um grupo de músculos que é solicitado. Então, se a limitação do movimento e a dor ocorrem em algum ponto determinado, eu posso realizar um raciocínio clínico de aquele grupamento muscular está comprometido, tá? Eu devo controlar os movimentos substitutivos durante essa avaliação, porque senão eles impedem que eu realize esse raciocínio clínico. Quando a gente estuda o arco de movimento do ombro, né, inflexão e abdução do ombro, esse arco de movimento nos possibilita que quando o paciente realiza a flexão do ombro, se ele tem dor de 45 a 120 graus, né, no movimento de extensão, ou de 60 a 120 graus no movimento de abdução do ombro, eu posso pensar num diagnóstico de síndrome do impacto subacromial. A dor da síndrome do impacto é dentro desse arco de movimento. Então, eu já posso fazer o início do diagnóstico diferencial com essa avaliação da amplitude de movimento. Tem também descrito na literatura
que arcos de movimento acima de 70 graus dolorosos, então o paciente sente dor acima de 170 graus, estão relacionados às síndromes dolorosas da estrutura da articulação acromioclavicular. Então, são dores relacionadas à estrutura acromioclavicular. A avaliação da amplitude de movimento também é muito importante para nos levar ao raciocínio clínico de quanta limitação no dia a dia esses pacientes têm. Então, limitações na amplitude de movimento, elas têm que nos guiar, né, guiar a nossa mente para o quanto essa limitação ocasiona ou interfere na realização das atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária. Então, restrições que vão levar a uma impossibilidade, por exemplo, dele ter contato ou convívio social. Então, se eu tenho limitações na movimentação de rotação interna e rotação externa, flexão ou extensão de punho, flexão dos dedos, extensão dos dedos, eu posso ter comprometimento, por exemplo, nas funções de vida diária que inclui meu autocuidado, tomar banho, lavar louça, varrer a casa e também nos meus relacionamentos pessoais, tá? É muito importante a gente associar a amplitude de movimento e o tanto que essa amplitude restrita pode influenciar nas limitações das atividades de vida do indivíduo. E aí eu queria trazer para vocês um raciocínio clínico quando a gente avalia a amplitude de movimento. Então, eu fiz esse esquema aqui baseado no diagnóstico estrutural que Siriax faz, né? Que o método Siriax faz. Então, em relação ao diagnóstico estrutural de Siriax, eu tenho aqui, quando eu avalio a amplitude de movimento ativo, o paciente fala que não tem dor, então eu peço ele para fazer o movimento. Ele não tem dor, eu coloco uma resistência ao movimento. Se ele permanece sem dor, muito provavelmente esse paciente não tem nenhum comprometimento, né? Ele está sem dor, a movimentação ativa e ele tem um grau de força adequado. O grau 5 ele consegue fazer contra uma resistência. Se eu peço ele para fazer amplitude de movimentação ativa e ele é sem dor, e eu coloco resistência e aí aparece a dor, eu posso pensar que ele tem alguma condição articular ou muscular que tem um grau de irritabilidade baixo. Por que eu penso em grau de irritabilidade baixo? Porque eu penso que eu preciso colocar a resistência para que a dor apareça, tá? E aí, quando eu faço amplitude de movimento ativa, não peço ele para fazer, faz a flexão de ombro, e ele sente dor, então ele está com dor, aí eu preciso ter cautela para avaliar qual a origem dessa dor. E através desse diagnóstico estrutural de Siriax, eu posso ter suposições de qual a origem dessa dor. Então, vamos lá, para a gente entender. Então, eu tenho amplitude de movimento ativa com dor, né? E aí eu penso, se é com dor, pode ser de estrutura contrátil. Para fazer o movimento ativo, eu tive que contrair. Então, eu vou fazer a avaliação passiva, né? Da amplitude de movimento passiva, para eliminar o componente contrátil, para ver se realmente é a estrutura contrátil que está comprometida. Então, vamos lá para a avaliação da amplitude de movimento passiva. Se eu faço amplitude de movimento passiva, eu faço o movimento sem ele usar o músculo, e ele não tem dor, ou seja, quando eu tirei o componente muscular ativo, ele não teve dor. Isso significa que possivelmente a estrutura muscular ou neural é que estavam comprometidos, porque quando eu fiz o movimento passivamente, ele não sentiu dor, tá?
E aí, se eu fizer a amplitude de movimento passiva e ele tiver dor? Se ele tiver dor na amplitude de movimento passiva, há um possível envolvimento de estruturas inertes, cápsula, ligamento, né, as estruturas articulares, porque a amplitude de movimento passiva é sem utilizar o músculo. E aí o que sobra? Sobram as estruturas inertes, tá? Mas vamos imaginar que eu queira identificar aqui, né, se a amplitude de movimento passiva foi sem dor. Eu falei com vocês que a gente podia ter uma estrutura muscular ou neural comprometida. Vamos pensar que a gente gostaria de identificar se é muscular ou se é neural. Aqui eu queria que vocês não pensassem que é amplitude de movimento passiva, é amplitude de movimento ativa aqui, tá? Mas é a sequência do raciocínio clínico. Então, se eu conseguir identificar que a estrutura é neural ou muscular, agora eu vou seguir o raciocínio clínico e colocar resistência à movimentação ativa. Se ele falha na manutenção da força, se ele não consegue efetuar, né, o exercício com uma força adequada, eu posso pensar em estrutura neural. E se eu coloco a resistência e ele consegue resistir à força, eu posso pensar que é um comprometimento em estrutura muscular mesmo. Ele consegue vencer a resistência, mas ele tem dor, tá? É muito importante que a gente associe esse raciocínio clínico, que a gente faz avaliando a amplitude de movimento, aos outros sinais e sintomas coletados, por exemplo, na anamnese e com os recursos de inspeção, palpação que a gente vai fazer. Então, é só uma das formas da gente fazer o raciocínio clínico e criando um diagnóstico diferencial para saber quais são os tecidos que estariam envolvidos na gênese dessa dor. Para avaliar a dor ainda, a gente pode, o local da dor, a gente pode utilizar o recurso da palpação. Então, na semiotécnica de avaliação, a inspeção a gente faz através do recurso da visão. E a palpação a gente usa o nosso sentido, que é o tato. Para realizar a avaliação do local da dor através da palpação, a gente tem técnicas que a gente pode utilizar, por exemplo, como a palpação longitudinal. Então, se vocês observarem na foto, eu tenho um ponto gatilho, né, um trigger point, e o avaliador, ele passa o dedo longitudinalmente na fibra muscular, para sentir o nódulo de tensão, tá? Essa técnica de palpação se chama longitudinal e permite a gente avaliar toda a topografia da banda tensa, que vem junto com o ponto gatilho. A gente pode avaliar também, fazer a palpação transversal. E como que a gente faz a palpação transversal? Então, vocês observem na figura B, aqui a primeira figura, eu tenho a linha, né, das fibras musculares, e eu vou fazer a palpação transversal, de cima para baixo, ou perpendicular às linhas da fibra muscular. E essa palpação transversal, então, quando eu faço a palpação transversal, eu percebo, e isso é em cima do ponto gatilho, eu percebo, além da banda tensa, a contração dessa banda. Então, uma resposta a essa palpação transversal é a contração daquela musculatura. Então, vocês podem observar aqui que nós temos, deixa eu pegar a ferramenta aqui para mostrar para vocês. Nós temos aqui a palpação do ponto gatilho, ela é transversal às fibras. E quando eu faço essa palpação, ela é dolorosa e ela faz com que a banda muscular se contraia. A resposta a essa palpação transversal é a contração da banda tensa. Uma outra forma de palpar é fazendo a pinça. Muitos pacientes
não conseguem suportar a dor dessa palpação. Mas em tecidos como na região do trapézio superior, vocês podem ter feito isso até em vocês mesmos já, que o músculo é mais palpável, né? Ele fica mais solto. É possível que a gente então faça essa palpação do tipo pinça e sinta o ponto gatilho lá dentro, tá? Então, são 3 formas da gente localizar melhor a dor através da palpação. A segunda característica da dor, que eu falei que a gente ia falar hoje, é a irradiação da dor. Então, o que é irradiação, né? A irradiação é a distribuição da dor seguindo um trajeto anatômico dos nervos. Então, a dor ela se distribui pelo dermátomo, né? E os sintomas, como fraqueza muscular, formigamento, também perpassam esse mesmo trajeto, que é do miótomo, da raiz nervosa comprometida. Então, dor irradiada é aquela que segue a distribuição anatômica dos nervos espinais, né? Que segue o padrão do dermátomo e do miótomo da raiz nervosa comprometida. Então, a gente pode observar aqui, nós temos, deixa eu pegar aqui de novo, nós temos herniações aqui de vários graus, né? Por exemplo, uma hérnia que extrusa, ela comprime uma raiz nervosa, um nervo espinal, por exemplo, uma hérnia discal em L1, dá esse comprometimento de dor num trajeto que a gente chama em cela, né? A herniação discal em L2 pode comprometer, então, mais até a lateral da coxa, e aí a gente está vendo aqui comprometimentos nos 2 lados. Eu posso ter comprometimento em um só lado, né? De dor irradiada para uma perna só. Herniação discal em L3, então essa sintomatologia. Hérnia discal em L4 e hérnia discal em L5, tá? Então, o local dos sintomas vai depender de qual nervo que está sendo comprometido. Isso é irradiação da dor. E, para finalizar o nosso raciocínio clínico, queria trazer para vocês um conceito, né, do Mackenzie, que é a centralização e periferização da dor. Então, de acordo com Mackenzie, quando o paciente chega para nós, por exemplo, e ele reclama de dor, isso tem a ver com irradiação da dor, né? Compressão nervosa, herniamento discal. Então, a gente está falando de irradiação da dor. Esse conceito de centralização e periferização é referente à irradiação da dor. Quando o paciente chega para nós, por exemplo, ele tem uma dor no pescoço, né? Iniciou com a dor no pescoço. E ele conta na história dele que ele iniciou com a dor no pescoço, mas já está aqui, ó, até os dedos. Às vezes ele sente até os dedos. Eu posso entender, compreender que a dor teve uma piora ao longo do tempo, porque essa dor, ela periferizou, ela saiu do central e deu sintomas periféricos. Então, como a gente pode observar aqui nas figuras, uma dor que inicia, né, na nuca, por exemplo, com uma compressão de um nervo, do plexo braquial, e ela aumenta, ela vai para o ombro, para o cotovelo e até para a mão, ela está piorando. Então, essa dor está periferizando. E quando eu faço um tratamento, o paciente chega para mim com essa dor que vem até os últimos 2 dedos, vamos dizer que é uma compressão da raiz de C8, uma compressão do nervo que compromete o nervo ulnar, e ele tem sintomatologia até o dedo anelar e o dedo mínimo, mindinho.
E aí esse paciente, eu começo a tratar esse paciente, e aí na outra semana ele chega para mim com dor só na cervical. O que eu posso entender? Eu posso entender, né, que a dor centralizou. Então, ela saiu da periferia e ficou só na nuca. Essa dor, então, ela tem um padrão de evolução e melhora. O meu tratamento está sendo eficaz. Esse raciocínio clínico, ele permite duas coisas: que a gente avalie o comportamento da dor, então se ela piorou ao longo do tempo ou se ela melhorou, e também a segunda coisa é que possibilita que nós façamos a escolha dos exercícios que tendem a centralizar a dor. Se nós pudermos escolher exercícios que centralizem a dor, a gente consegue fazer com que o paciente melhore de forma mais eficaz. Então, a dor ela torna-se menor ou mais localizada à medida que ela melhora. E a região da dor aumenta ou torna-se mais distal à medida que a lesão piora. E os exercícios baseados no método Mackenzie, eles objetivam a centralização da dor. Então, fazer o exercício, por exemplo, quando o paciente tem dor na lombar, fazer um exercício de extensão. Se ele relata que a dor saiu da panturrilha e passou somente para a lombar, eu tenho um relato de centralização da dor. Então, aquele exercício é eficiente para a melhora da dor, tá? Então, esse é o raciocínio clínico baseado no Mackenzie, né? Para que a gente compreenda um pouquinho o comportamento dessa dor e escolha as melhores ferramentas para tratá-la. Pessoal, vou ficando por aqui em local e irradiação da dor. Espero que tenha sido útil para vocês. Peço que, se vocês gostaram, vocês curtam, compartilhem com as pessoas para que todo mundo possa ter as melhores informações e deixem seus comentários se vocês gostaram, se vocês têm alguma sugestão, alguma crítica, ou se vocês querem que eu fale de alguma coisa para vocês também. Muito obrigada.